Gerais. É Band Uai! Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Boa tarde! Já cheguei! Tudo bem por aí? Nessa terçona, vocês sabem que nosso programa, gente, é por aqui, você fica por dentro de tudo, de várias dicas quando a gente fala de saúde. Pois é, inclusive hoje é dia do quadro Corpo e Mente em Equilíbrio. Nós vamos entender mais ainda sobre cirurgia robótica. Quais são os benefícios, quais são os desafios dessa inovação tecnológica, quais são as limitações. Nós vamos trazer tudo para vocês. Também vamos falar dos cuidados com os olhos e vocês também vão se emocionar com um médico que transforma os pacientes mirins em super-heróis. E ainda vamos abordar uma questão muito importante, que é a estética e a autoestima. O bate-papo é sobre quando é essencial ter esse equilíbrio entre o nosso corpo, a mente e a espiritualidade na hora de fazer qualquer transformação no corpo. Não adianta ficar bem por fora se não estiver bem por dentro. E teremos surpresa pensando já no mês das mães que está chegando. Então, não perde não, fica comigo que o Band Mulher já começou. Pega o seu lencinho, o papelzinho na mão, porque agora a gente começa com uma história de se emocionar. Um médico brasileiro, ele encontrou uma forma especial de transformar um momento de medo em algo muito mágico para as crianças que precisam passar por cirurgia. Inclusive, esse trabalho humanizado dele rendeu um prêmio internacional, olha aí. Princesa, Batman, Flash. Vestidas de coragem, as crianças podem ser o que quiserem. Em um ambiente muitas vezes assustador, o médico otorrino transforma medo em sorrisos. O corredor para o centro cirúrgico vira caminho para uma grande aventura. A ideia de fantasiar os pequenos pacientes é deste médico de Divinópolis, no interior de Minas Gerais. O objetivo é diminuir a tensão das crianças antes dos procedimentos. E olha, tem dado muito certo. E eu comecei a perguntar para a criança, olha, tem uma fantasia ali, a gente vai entrar para a gente brincar, a gente vai desentupir o seu nariz, vou fazer uma mágica, vai ser muito legal. Então a criança não vai ter uma lembrança do medo de deitar, não tem esse trauma do pré. A iniciativa conquistou a internet e o mundo. O trabalho sensível foi reconhecido por uma associação italiana. Em Milão, o Dr. Leandro foi premiado pelo tratamento humanizado aos pacientes. Foi assim, muita emoção, assim, eu não estava esperando mesmo, de verdade. E foi muito legal porque assim, consegui dar ainda mais visibilidade para essa ideia que é, na minha opinião, muito simples, mas que acho que está mudando muito essa visão das crianças, assim, da medicina. O Luca, ou Batman, é exemplo disso. Ele passou por cirurgia no ouvido. Você ficou com medo da cirurgia? Não, Por que não? porque o Batman não tem medo de nada. A gente fica com medo, né, devido à anestesia, como que vai ser. Mas aí quando ele fala, não, vai colocar a fantasia, ele não vai ver, aí a gente já fica mais com o coração quentinho, né? E o Dr. Leandro recebe recompensa dos mini super-heróis. Dr. Leandro, obrigado por cuidar tão bem de mim durante a cirurgia. Estou feliz por estar ouvindo melhor. João Bruno. Que fofo, né? Nossa, adorei. Ainda falando sobre a saúde, a gente sabe o quanto o cuidado com os nossos olhos é essencial, principalmente com o glaucoma, essa doença ocular que pode causar cegueira. Por isso, preparamos dicas para vocês.
Quando o assunto é a saúde dos olhos, o William é cauteloso. Ele, que já passou por uma cirurgia para retirada de catarata, sabe que é bom ter muita atenção. Eu lavo ele todos os dias de manhã. Quando tem qualquer tipo de irritação, eu coloco aqueles colírios para dor mesmo ou para evitar infecção, evitar poeira, evitar ficar coçando o olho, enfiando o dedo no olho. É esses os cuidados que eu tomo. A necessidade de consultar e cuidar dos olhos surgiu em meio a problemas na visão. Eu verifiquei que tinha uma mancha sempre que eu olhava, sempre que eu via, né? E aí foi feito os exames mais profundos e foi descoberto que eu tinha catarata congênita. Isso eu tinha 10 ou 12 anos e aí que ela já vinha, né, genética. Com essas duas cataratas. Eu não conseguia ver direito, eu sempre tinha uma imagem borrada assim, e aí comecei a perder um pouco de visão, né? Quando nós falamos de catarata no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, no ano passado foram realizados 446 atendimentos e até o momento, neste ano de 2025, foram realizados 81. Agora, quando nós falamos de glaucoma, no ano passado foram 868 contra 291 neste ano de 2025. Já na saúde pública de Uberlândia, só neste ano foram realizadas 566 cirurgias de catarata. Por isso, ficar atento aos sintomas é primordial. O glaucoma é uma doença que é a principal causa de cegueira irreversível do mundo. É uma doença que a pressão do olho é o principal fator de risco. Essa pressão do olho aumentada machuca o nervo que a gente tem no fundo do olho, que leva as informações para o cérebro. Então, com o passar do tempo, essa lesão do nervo vai causando uma restrição no campo de visão e pode levar a uma cegueira completa. Já a catarata é uma opacidade do cristalino, que é uma lente que a gente tem dentro do olho desde o nascimento. Geralmente, com algumas doenças, traumas ou próprio envelhecimento, essa lente se torna opaca e vira a catarata, se transforma na catarata. Outra questão que entra nas medidas de cuidado é quanto ao uso de lentes de contato. Cuidado com a higiene, com a troca programada, não usar a lente que já está vencida, fazer a higienização dela conforme o médico orienta, não dormir com a lente de forma alguma, porque quando a gente dorme com as lentes, aumenta o risco de infecção. Gosta de nadar? Adora a natação? Então presta atenção. O programa Aqua UFTM abriu inscrições com cerca de 273 vagas disponíveis. O programa ele reúne 3 projetos, mergulhando na natação para bebês e crianças, hidrofitness com foco em saúde e qualidade de vida e também a natação competitiva, que é voltado para o treinamento e competições. A inscrição custa R$ 150 por modalidade, deve ser paga ali na primeira aula. E os alunos do semestre anterior terão prioridade e as vagas são remanescentes, podem ser preenchidas por meio do link que vocês vão encontrar no Instagram, no @AquaUFTM. Combinado? Mudando de assunto, um tema que vem chamando muita atenção é a questão dos perigos escondidos nas redes sociais, como esses desafios que podem ser fatais. Inclusive, isso vem mobilizando desde a semana passada professores, pais e especialistas. E muitas escolas passaram, inclusive, a discutir esse assunto e os riscos com os alunos. Das redes sociais para salas de aula. O desafio mostrado pelo professor de surpreender alguém com uma rasteira choca os alunos. Porque isso pode ser muito perigoso. A pessoa pode se machucar muito. Sabem que pode dar errado, fazendo só por visualização, por dinheiro, isso me impressiona muito. O debate acontece durante a aula de educação digital. A disciplina foi implantada nesse colégio há 4 anos para turmas de 11 a 14 anos. A intenção é orientar os estudantes sobre como usar a internet e como se comportar
notar nesse mundo digital. É um trabalho muito parceria entre escola, família e os estudantes como atores ativos nesse processo para entender quais são esses perigos e como evitar isso no seu dia a dia. A aula interativa de hoje, com respostas online, levantou esse tema depois das últimas tragédias envolvendo jogos perigosos disfarçados de brincadeira. Sara Raíssa, de 8 anos, morreu no Distrito Federal e Brenda, de 11, no mês passado, em Pernambuco. As duas inalaram grande quantidade de desodorante. E pensando nesses desafios, como que eles podem afetar as pessoas negativamente? Pode trazer riscos à vida. Como que a gente pode conscientizar as pessoas sobre esses desafios? A gente pode gravar vídeos sobre o assunto e criar novas tendências mais saudáveis. O trabalho feito nas escolas é importante e indicado pelas diretrizes da educação. Mas especialistas reforçam que o principal controle sobre o uso das redes sociais é da família. Quem paga a conta da internet, quem paga a conta do celular é o pai, é a mãe. E a gente precisa fazer esse controle, saber com quem eles estão jogando, com quem eles estão falando, quais são as redes sociais que eles usam, porque a criança não tem o controle emocional para decidir muita coisa. Esse é o problema. E, eventualmente, ela cai em alguns golpes, em vídeos que estão aí, em desafios, por vulnerabilidade. No caso da Maria Clara, a condição para ter a primeira rede social foi deixar a conta espelhada no celular dos pais. Quando a gente é muito novo, a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente não sabe onde a gente está entrando. Esse foi o jeito deles deixarem eu ter a rede e com supervisão, sendo seguro. Tamo de olho, hein? Ó, intervalo rapidinho. Na volta tem o nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio. Não sai daí, não. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Vai trocar o óleo do seu veículo? Venha para a troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros. São 2 lojas em Uberaba e 2 em Uberlândia, sendo uma das lojas em Uberaba com Auto Centro e uma grande variedade de escapamentos. É isso, Fabiana? É isso mesmo. No nosso espaço, cuidamos do seu veículo com honestidade e confiança. A troca de óleo da Casa dos Filtros. Vem pra cá. Tá precisando de implante dentário? O Instituto Implementar é o lugar certo para você que sonha um sorriso completo e fixo. É isso, doutor Hélio? É isso mesmo, Emerson. Nós renovamos nosso estoque de implantes para atender vocês sem demora. Mas corra que o estoque é limitado, hein? Instituto Implementar aqui no coração de Uberaba. Vem pra cá. Você comerciante, você empresário, na hora de comprar ou repor seus materiais de escritório, conte com a Papelaria Mundial. Variedade, qualidade, preço baixo e a entrega mais rápida, não é isso, Letícia? Isso mesmo. Tudo para o seu escritório em um só lugar. Papelaria Mundial. Vem pra cá. Corpo e Mente em Equilíbrio. Oferecimento Check-up. Resultados a serviço da vida. Já estamos de volta e é hora do nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio com o nosso parceiro Check-up Medicina e Diagnóstico. E hoje vamos falar sobre os avanços na medicina quando o assunto são as cirurgias. Inclusive a cirurgia robótica vem ganhando cada vez mais espaço e nós vamos entender como que ela funciona, quais são as limitações e os benefícios. O especialista nesse assunto, o Dr. Bruno Ferola, já está aqui para esclarecer para a gente. Bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela oportunidade de falar desse assunto que é muito novo aí na área cirúrgica e cada vez vem ganhando mais destaque.
E eu acho que é uma oportunidade incrível para a gente esclarecer as dúvidas e falar bem sobre o assunto. É verdade. Quando a gente fala em tecnologia, a gente fala em tudo, né? Tem tecnologia, avanço da tecnologia em todas as áreas. E na medicina não poderia ficar para trás. Mas quando a gente fala numa cirurgia robótica, quem não lida com isso todo dia já fica pensando como que funciona isso. E é o que eu te pergunto. Na área cirúrgica, o robô ele vem como um grande avanço aí, relativamente recente na área da cirurgia minimamente invasiva. Eu costumo explicar que hoje nós temos 3 maneiras de fazer uma cirurgia. A primeira maneira é aquela tradicional, que você tem que abrir a barriga do paciente, né? Que você acaba manipulando as estruturas com a mão. Isso é uma cirurgia que já caiu em desuso, que hoje raramente é usada em raras situações aí. A segunda maneira ainda é o que a gente mais faz, que é a videolaparoscopia, que já é uma técnica considerada minimamente invasiva e que por meio de pequenas incisões, pequenos furinhos, o cirurgião segura nas pinças e ele consegue manipular as estruturas dentro do abdômen do paciente. Já a robótica, ela é um refinamento da laparoscopia. Ela deixou a laparoscopia, que já é boa, fantástica, ainda melhor. Então, por meio da tecnologia robótica, o cirurgião conecta as pinças nos braços de um robô, né? E através de um joystick, literalmente um joystick, ele comanda os movimentos do braço do robô. Isso traz uma série de benefícios para a cirurgia, deixando a cirurgia menos invasiva, com menos sangramento, com menos risco de infecção e esses benefícios aí geram uma recuperação melhor do paciente, internações mais curtas, deixa tudo que já era bom na laparoscopia muito melhor. Né? Dessa forma, a cirurgia ela se torna, o prazo durante a cirurgia, mais rápida, mais lenta ou continua ao mesmo tempo? Assim, o tempo cirúrgico não mudou muito. Né? O tempo cirúrgico ele é bem semelhante ao da laparoscopia com a robótica, porque as etapas são as mesmas. O grande ganho aí na cirurgia robótica é o pós-operatório. Você tem recuperação mais curta, internação mais curta, menos necessidade de UTI, menos necessidade de transfusão, menos uso de antibióticos. Então, a grande vantagem da robótica é justo no pós-operatório. Né? Em quais áreas da medicina se usa mais esse tipo de cirurgia hoje em dia? Hoje, a grande virtude, aí, o grande uso da tecnologia robótica é nas cirurgias abdominais. Principalmente nas oncológicas, para tratamento de câncer, né? As cirurgias de grande porte. Mas tem o uso de tecnologias robóticas na oftalmologia, na ortopedia, e é uma expansão a olhos vistos. Cada dia mais áreas vão estar usando a robótica. Mas falando da minha área, especificamente nas cirurgias digestivas, aí, com foco no tratamento de câncer, esse é o principal. Tá? Quando a gente fala em acompanhamento médico, um profissional médico para desenvolver, para fazer um tipo de cirurgia desse, tem que passar por muitos e muitos estudos e cursos. Como que funciona isso assim? Tem um curso específico? Como que é isso? Tá, o caminho realmente é longo, né? Você precisa ter uma formação básica, você precisa ser médico, já ser especialista em uma área cirúrgica, que são anos de residência. Hoje a residência médica, na maioria das áreas cirúrgicas, é em torno de 5 anos, né? E depois que você já é especialista nessa área, você busca um aprimoramento, né? Uma certificação em cirurgia robótica. Aí essa certificação, ela segue algumas etapas. Vou ser breve aqui. Você tem uma parte teórica, que é aulas e no final uma prova, que você tem que passar nessa prova. Depois você faz no mínimo 40 horas de simulador. Então existe um simulador, igual um videogame, para você treinar cirurgias antes de ter o primeiro contato com o paciente. Depois você faz algumas cirurgias tutoradas, né, com um cirurgião que já tem uma habilidade, um número de cirurgias maiores, te orientando nas primeiras. Até você conseguir o certificado, que eu brinco, é como se fosse uma carteira de motorista, né, para você poder pilotar o robô tranquilo, poder usar ele sem ajuda, né? Isso vai um caminho longo, aí é uma formação bem longa, a gente fala aí que é em torno de 2, 3 anos para você conseguir voar sozinho no robô. Como que foi a primeira vez, então, que você pilotou essa máquina, que você fez a sua primeira cirurgia? Como que foi esse resultado? Porque eu penso assim, gente, como eu estava falando nos bastidores com o doutor, quando você tem as mãos, a gente controla, parece que quando você usa um outro equipamento, é uma distância tão longa ou não, na hora ali você fica tão envolvido que parece que você está colocando a mão mesmo. Tudo na primeira vez dá um friozinho na barriga, na cirurgia não é diferente, mas eu fui me aventurar no robô, não posso falar aventurar porque já tem todo esse caminho antes, mas quando a gente vai fazer a primeira robótica, você já tem uma estrada muito grande em cirurgia laparoscópica.
Então, quando eu fiz a primeira, eu já tinha uma grande experiência em cirurgias por vídeo, né? Isso acaba deixando tudo natural, tudo mais fluido. E eu sempre tive bons parceiros, bons tutores aí me ajudando nas primeiras. Hoje eu já estou numa segunda etapa que eu estou ajudando os colegas que estão começando na robótica, né? Então, hoje eu já venci o friozinho na barriga e já estou ajudando alguns colegas a lidar com esse friozinho na barriga das primeiras. Agora, o que é muito importante são os exames pré-cirurgia, né? Principalmente de imagem, que a gente sabe que são elas que vão fazer todo o sucesso, você ter noção de tudo que está acontecendo ali, né? Certo. A imagem, para a gente da área cirúrgica, ela é essencial. Antigamente, você ia para uma cirurgia, muitas das vezes, sem saber o que encontrar dentro do abdômen do paciente. E hoje, a cirurgia ela já vai guiada para aquele problema que você já sabe que existe. Isso tudo graças à evolução das imagens também. No campo da tomografia, da ressonância, então os exames de imagem cada vez me trazem mais informações para eu poder focar naquele problema e ser o mais preciso possível. Então, teve toda essa mudança aí. E falando especificamente na cirurgia robótica, a imagem tem um link, tem uma relação direta com o robô. Hoje já temos alguns softwares que você espelha, né, a imagem da ressonância ou a imagem da tomografia do exame que for pertinente na tela do robô. E isso faz sobreposição de imagens, isso te ajuda a identificar melhor as estruturas, a ser mais assertivo aonde que você quer trabalhar a cirurgia, né? Isso vai refletir em melhores resultados. Menor sangramento, menor risco de infecção, melhor recuperação. É tudo que a gente tem buscado aí na cirurgia minimamente invasiva. É impressionante, né? Como a tecnologia vai avançando, facilitando e trazendo mais segurança, principalmente quando a gente fala de saúde, né, doutor? Sim. Eu brinco que o robô, a tecnologia, ela é boa para todo mundo. Ela é boa para o paciente, que vai se beneficiar de um tratamento melhor. No robô, especificamente, é boa para o médico. O médico opera sentado, ele cansa menos, ele tem mais vigor físico para cirurgias maiores, então no final todo mundo sai ganhando, né? Essa incorporação de tecnologia é importante. Muito bacana, legal, né, gente, conhecer tudo isso e agradeço por trazer essas informações, né, e falar sobre essas inovações. Quando a gente fala de saúde é muito importante. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E o doutor agora, como disse, agora ele que está orientando novos profissionais e que siga assim, ajudando as pessoas a ficarem bem. Obrigado pela oportunidade. Um prazer, tá, doutor? Muito obrigada. Inclusive, vocês já sabem, né? Presta atenção. Quando o assunto é diagnóstico por imagem, cada detalhe importa, né? E é por isso que no check-up Medicina e Diagnóstico, nós contamos com tecnologia avançada e com cuidado especial para garantir resultados confiáveis, como exames como ressonância, tomografias, mamografias e também ultrassons. Invista em mais confiança e bem-estar na hora de cuidar da sua saúde, inclusive parcele seus exames de imagem em até 10 vezes, pois é. Agende pelo telefone, vou falar, anota aí que é o 34 3303 1000 ou visite a matriz que fica na rua Duque de Caxias, o número 179. Check-up, transformar tecnologia em bem-estar é o nosso jeito de olhar além. Entre em contato agora com a nossa central e agende, tá? Mesmo que de forma rápida e sem complicações, você consegue pelo número, repetindo, 3303 1000. Outro detalhe importante, viu? Para exames particulares, conte com parcelamento especial para cuidar da sua saúde. Combinado? Check-up, resultados a serviço da vida. Semana que vem tem mais, hein? Outro assunto bacana aqui para vocês. Bora pro intervalo rapidinho e na volta vamos falar sobre estética e autoestima. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Sabe o que é sucesso em Uberlândia? Ajudar as nossas crianças, adolescentes e idosos. Use seu imposto de renda para ajudar projetos da nossa cidade. É só indicar que o imposto pago vá para os fundos da criança e do adolescente e do idoso. Não muda nada para você e os recursos ficam em nossa cidade para educação, esporte, cultura e muito mais. Nossa ajuda muda o mundo de muita gente.
Feirão de fábrica Casa dos Pisos. Revestimento branco retificado, R$19,90. Piso 60 por 60 reticado extra. Argamassa grátis, R$26,90. Telha 366, R$89,90. Casa dos Pisos, 3227, 1747. Central Rural, você encontra o que precisa. É qualidade e preço justo garantido. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94. Disque entregas 3259-1800. Vem pra cá! Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Super ofertas. Comercial Construlindo. Chuveiro Max Ducha Lorenzetti, R$ 84,90. Tinta Casa Nova, 18 quilos, R$ 109,90. Tomada Fame, a partir de R$ 7,90. Construlindo Wilson Rodrigues da Silva, 421. Tá a fim de conquistar uma bolsa de estudo 100% para estudar em uma universidade de verdade? O vestibular Bolsa 100 EAD da Uniub está de volta. Inscrições gratuitas em uniub.br até dia 24 de abril. Prova online disponíveis nos dias 25 e 26 de abril. São 2.000 bolsas integrais para cursos EAD com mais de 50 opções para você escolher. Acesse agora uniub.br e se inscreva. Uniub não é faculdade, é universidade de verdade. Consulte o regulamento. Vem aí o jogo tão esperado, Cruzeiro e Vasco, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. De um lado, o cabuloso Cruzeiro de Gabigol, Dudu e Cássio. Do outro, o Gigante da Colina, de Felipe Coutinho, Verrete e Léo Jardim. Cruzeiro e Vasco, dia 27 de abril, domingo, às 18h30 no Estádio Parque do Sabiá. Realização e vendas online, ingressossa.com. Ponto de vendas, Silva Esportes Terminal Central e Desejo Fit Uberlândia Shopping. Apoio Band FM. Estamos de volta e vocês sabem, né? As pessoas, elas estão cada vez mais preocupadas com as suas aparências, com a estética, e o mercado nesse setor está cada vez mais aquecido. Mas um detalhe que é muito importante quando a gente fala desse assunto é que a autoestima, gente, ela vai muito além da aparência, né? Envolve também o autoconhecimento, o bem-estar interior. Então, nós vamos falar muito desse assunto agora com a especialista em harmonização facial, a doutora Glaucia Milhomem, que está aqui na nossa sala de estar. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Vanessa. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui hoje, né, no Band Mulher, falando aqui para mulheres incríveis, né? Eu tenho certeza que a gente vai contribuir muito aqui hoje com elas. Eu também tenho certeza, porque tudo começou, gente, um dia que eu estava conversando com a doutora Glaucia e ela falou da questão da transformação que vai muito além da nossa parte externa, né? Quando uma mulher decide fazer qualquer procedimento que seja facial, em qualquer outra parte do corpo, é muito importante que ela esteja bem consigo mesma, né, doutora? Isso mesmo. O que acaba acontecendo, né? Muitas mulheres procuram a harmonização, às vezes um procedimento estético, e tem muito a ver com o que está dentro também. E a gente precisa identificar isso na consulta para que ela não, né, a gente não faça um procedimento que a pessoa não deseja. Então, tem todo aquele bate-papo, uma conversa ali antes, para alinhar isso e entender o que está lá dentro. Eu falo sempre que é o de dentro para fora. A gente sempre precisa pensar que a gente precisa estar alinhado primeiro com o espírito, eu falo, a alma e o corpo. Então, tudo está alinhado, e quando isso está tudo alinhado, dá tudo certo. E a autoestima, como eu disse, vai muito além da estética. Às vezes a pessoa, ela pensa, eu vou transformar, vou preencher meus lábios, eu vou ficar a melhor pessoa do mundo, mas lá dentro ainda tem alguma coisinha que não tá legal. Por isso que você, com essa sensibilidade toda, já trabalha tudo isso. Percebe primeiro como que a pessoa tá, para depois fazer esse trabalho nela, para que as duas coisas juntas deem certo, não é verdade? Porque se trata do que a pessoa necessita, né? Do que ela deseja. E muitas das vezes engloba várias coisas, então a gente precisa escutar muito a paciente ali naquele primeiro momento, ter essa sensibilidade, né? Aquele tempo eu falo, se vão para minha consulta, vão com o tempo, porque, gente, é para tomar um café mesmo, a gente fica ali, é 2 horas, se precisar é 3 para entender o paciente, e se ele não estiver pronto, eu mando ele para casa, vai pensar primeiro, para depois ele voltar, porque a gente tem que ter ali a convicção, né? Tem que estar na gente, porque existe uma preocupação muito grande do julgamento. Então, a maioria das pessoas que às vezes querem fazer, mas tem medo do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar.
Então, a gente tem que estar bem ali decidida, né, do que a gente quer fazer ali naquele momento. Você percebe que às vezes essa questão de redes sociais e tudo mais influencia muito na decisão das pessoas que às vezes querem ficar parecida com fulano, quero fazer aquilo que o ciclano fez, mas que às vezes não vai ficar bom, não é que não vai ficar bom, às vezes não condiz com o perfil daquela pessoa. E aí você acaba que orienta assim, não é bem assim, com você talvez não ficaria melhor de tal forma. Se a rede social ela vem influenciando muito nessa mudança? Ela influencia sim, mas eu tenho que falar para você que hoje as mulheres que chegam até a mim não chegam com esse pensamento. Por quê? Porque elas às vezes me acompanham e elas vão por causa da naturalidade. Então elas já chegam com medo, são mulheres que têm medo de fazer algo e ficar diferente. Então essas mulheres que chegam para mim, é essa quebra que tem que ser feita. O que a gente vai fazer? A gente só vai melhorar o que já é bonito. Eu falo que todo mundo tem a sua beleza natural e a gente só vai potencializar. Então hoje as mulheres que chegam lá no consultório, que sentam, eu sempre pergunto, o que você vem buscar? Eu quero cuidar, mas eu quero ficar natural, eu não quero ficar estranha, não quero que as pessoas vejam. Então a maioria que chegam até mim, chegam com essa é o maior medo, né? Vamos assim dizer. É legal. Olha, eu queria até que você comentasse sobre essa questão. As mulheres estão, que eu falei no início, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a estética e esse mercado vem movimentando. Porque não adianta, acontece, a gente vai envelhecendo, a pele vai ficar mais madura e tudo vai acontecendo. A cada fase da idade tem essas mudanças, né, na nossa pele. Eu queria que você falasse sobre isso. Inclusive, a gente até separou uma imagem que relata muito bem essa mudança que é física, gente, não adianta, né? Eu gosto muito de mostrar até essa imagem para entender. Então, a partir dos 23 anos, a gente começa ali a perder colágeno, que é o que mais a gente ouve falar aí, né, da perda do colágeno. Então, imagina depois dos 23, 1% do colágeno começa a acabar. Então, quando chega nos 40, sabe aquela hora que você olha no espelho e fala, meu Deus, parece que eu tô derretida aqui, bigode chinês? Então, geralmente é nos 40 anos ali que eu recebo a maioria dessas mulheres, né, que se olham e de repente é muito assim, gente, nossa, isso aqui caiu, parece que não estava caído, né? Então, tem a ver com essas camadas. Então, hoje, por isso que os procedimentos são naturais, porque a gente vai tratar as camadas. Então, a gente tem o colágeno, tem essa gordura onde é amarelinha que vocês estão vendo no vídeo, né? Então, essa gordurinha amarela são coxinhas de gordura que a gente tem na face. Elas vão diminuindo, vão sendo reabsorvidas naturalmente pelo nosso corpo. Por isso que começam as quedas. Vocês podem ver com 35, 45 e 55 anos. E junto com isso também tem a perca dos ossos. Nosso osso também vai reabsorvendo. Então é um conjunto. Por isso que a gente trata todas essas camadas, né? Para conseguir trazer essa naturalidade. No trabalho que você faz, eu percebo também que tem muita mudança assim já imediata, né? As pessoas ficam surpreendidas, né? Que às vezes, né, aquela coisa, eu não gosto do meu queixo, faz uma simples mudança no queixo, no nariz, que dá um resultado que a pessoa já sai assim, com a autoestima lá em cima, né? Olha aí o resultado que a gente mostrando, né? Então é bem isso mesmo. Então a gente acaba de fazer o procedimento, então a pessoa se olha no espelho, ela se enxerga, né? Então são histórias maravilhosas, essas mulheres, né, que chegam ali e tem histórias que, gente, eu não estava me olhando, porque a mãe não tem como, né? Ela começa a pensar sempre nos filhos, vai pensando em outras prioridades e a gente acaba se esquecendo, né? Então, ela tira aquele momento. Então, até esses dias eu recebi uma paciente que ela chegou falando, né? Não vou fazer festa de aniversário esse ano, porque eu quero presentear, eu quero me presentear. Então, ela foi preparada para se presentear, né? Com esse momento. E assim, gente, o resultado foi maravilhoso. Acho interessante até você falar sobre isso, para quem está assistindo a gente. Muitas mulheres, às vezes, se envolvem tanto com os outros, tarefas de casa, com os filhos, com o marido, com o trabalho, esquece de se olhar, se cuidar. E quando se olha no espelho, já não está mais feliz e acha que não tem mais o que fazer. E não é verdade, né? Tá na hora dela olhar para ela mesma e dar aquela repaginada da forma como ela se sentir melhor, né? E eu sempre falo, é o que está no seu desejo. Se você sonha em cuidar de você, tem essa vontade, não deixe de fazer isso, gente. Cuide de você, se priorize, e a gente está falando em tudo, né? Na saúde, eu agora esses dias estava procrastinando em fazer atividade física e precisando. Então, estou lá agora firme na atividade física, então a gente precisa estar com tudo alinhado, né? E tá sempre buscando, né, fazer o melhor pra gente. Colocando também, né, a gente em primeiro lugar, que também tem essa importância. Eu acho até interessante você falar como que é o seu diálogo com as suas pacientes quando você fala da autoestima.
porque isso é tão importante, né? E foi o que a gente começou falando, a questão de estar bem, até na questão não, física, mental e até espiritualmente falando, na verdade. Sim. Isso é muito importante, né? É porque se a gente busca o espírito, por isso que a gente tem que acordar ali, fazer a nossa oração, que é importante, porque se o espírito está bem, então a alma, né, ela tá ligada e a gente precisa resplandecer aqui o corpo, que é tudo bíblico, né, gente? Eu falo. Então tá tudo alinhado, nós precisamos cuidar do corpo também, que é o templo do Espírito Santo. Então, a gente precisa, e são várias coisas que a gente pode fazer, como uma boa alimentação, a gente está falando, né, de atividade física e também de cuidados, gente, porque não tem como. É quando a gente, ó, hoje me produzi toda para vir aqui, assim, né, uma produção maior das não meninas foi só fizeram. hoje, tá, gente? Mentira. Ela todos os dias está linda, impecável. Se vocês entrarem no Instagram dela, vocês vão ver que ela está sempre linda. Mas assim. hoje eu busquei profissionais para me ajudar, né? Eu faço sozinha, mas eu sempre falo uma coisa importante. A gente precisa ter esse cuidado lá da casa da gente. Você acordou, mulher? Já tira esse pijama, mesmo que você é dona de casa, é diferente. Já tira seu pijama, veste uma roupa, a energia é outra. Vai lá e passa um batom. Eu sempre falo, né? Senhor, quando a gente pega um batom ali, né? Senhor, ó, que a minha boca hoje pode falar palavras boas, né? Que os meus olhos, né? Você tá passando ali seu rímel, possam, né, ter um olho bom para as pessoas, desejar o bem. Então, até na hora da maquiagem, a gente pode fazer oração ali, profetizando, né? Que a gente vai ter um dia ali abençoado. Então, troca de roupa, gente, porque eu sempre falo, a roupa que eu tô em casa, se você me convidar, às vezes, se eu tô no consultório, é a que eu vou em todo lugar. Tô na igreja, tô no shopping, então a gente tem que estar sempre, né, alinhada. Isso faz toda a diferença. Tirar esse pijama aí, se você tá de pijama, já tira seu pijama hoje, tá? É verdade. Quem ficou no feriado ontem, o dia inteiro em casa de pijama, vocês já aprenderam a lição, né? No próximo dia de folga, vamos ficar bem consigo mesma, nem pro próximo, né? É pra ficar bem consigo mesmo. Já né? Isso faz muita diferença. Já dá aquele up, passa o batonzinho, que a gente já fica renovada. Falando em ficar renovada, falando nessa questão de se sentir bem, a gente falando aqui dessas mulheres e mães que acabam preocupando mais com os outros do que ela mesma. A doutora Glaucia veio aqui hoje pra gente conhecer ela, bater um bate-papo, mas tem muito mais, gente, porque eu tô sabendo que nós temos uma surpresa para as mãezonas que estão assistindo a gente. Dia das Mães chega agora, em breve, em maio. Conta, pessoal, o que nós vamos fazer aqui, Band Mulher e a Glaucia Milhomem, pra mulherada que tá assistindo a gente. Então, a gente estava no bate-papo ali, né, que a gente vai passar o mês das mães aqui com vocês, trazendo toda semana aqui dicas, alguns presentes também, bem especiais. E aí, estava pensando aqui, por que a gente não presenteia uma mãe nesse mês, né, das mães? Adoro essa ideia! Você, mãezona que está assistindo a gente, ou você, filho, filha, marido, também, que estão assistindo, vão presentear as mães. Eu vou te explicar como e a doutora Glaucia vai falar o que vai acontecer. O pessoal vai contar a história da mamãe, ou a mamãe vai contar a sua história, vai contar a sua história de vida, o que você faz, a gente quer te conhecer e nós vamos selecionar uma mãe para vir e ter os cuidados da doutora, não é isso mesmo? É isso mesmo. Então a gente vai realizar um sonho. Então se você tem um sonho de fazer um procedimento estético e nunca teve essa oportunidade, então agora a gente vai levar essa oportunidade para vocês agora para o mês das mães. Mandem a sua história e mandem uma foto que nós vamos selecionar uma mãe que vai passar, né, por esse momento ali, eu falo de autocuidado, eu não posso usar a palavra transformação porque a gente não faz isso hoje, eu estava até falando isso para a Vanessa, é realizar o sonho, e vai depender do seu sonho, você vai chegar e vai me contar, doutora, eu quero melhorar esse bigode chinês, estou querendo levantar esse rostinho, e a gente vai te proporcionar esse momento muito especial, e aí ela vai explicar aqui, né, onde que essas meninas podem mandar. E o melhor de tudo é que a gente vai mostrar, a gente vai acompanhar esse trabalho, então a gente vai fazer essa seleção dessa mamãe, vamos acompanhar tudo e depois vamos trazer essa mamãe, vai estar aqui toda renovada, né? O Band Zap tá na tela, então você que quer participar com a gente, já pega uma foto sua, mamãe, ou você com a sua mamãe, ou do maridão com a mamãe aí da casa, manda no nosso Band Zap essas histórias e nós vamos acompanhando e vamos selecionar uma história. E semana que vem, né, doutora? Semana que vem? Vamos na semana que vem? E a gente vai divulgar. Nós vamos colocar também no nosso Instagram toda essa nossa ação, que vai ser muito incrível, com essas mulheres que estão assistindo a gente e que merecem ter esse cuidado especial, ainda mais que o Dia das Mães está chegando. Né, vai ser um presente super especial e eu vou adorar cuidar de você. Muito bacana! Adoro essas mulheres. Adorei te receber aqui, a gente falar sobre essa questão do quanto é importante a autoestima e se cuidar, estar bem consigo mesma, isso é sempre muito importante, né?
Eu que agradeço o privilégio de estar aqui, né, nesse momento hoje com você. E vou adorar passar esse mês das mães aqui, né, com essas mulheres maravilhosas. Ai, que delícia! Eu tenho certeza que o nosso Band Zap já tá bombando, doutora Glaucia. Instagram, pra vocês acompanharem, gente, que ela faz não é transformação, mas ela faz cada trabalho incrível que vocês vão acompanhar. Fala pro pessoal no Instagram, a gente já pôs aí também, pro pessoal acompanhar seu trabalho, doutora. Então, o Instagram é @doutora Glaucia Milhomem. Vão lá, todo dia eu tô lá com vocês, né, mostrando esse tempo real, essas histórias incríveis de mulheres maravilhosas que eu recebo todos os dias lá no consultório. Muito bacana. E agora a nossa companheira aqui, durante todo esse mês das mães que tá chegando, nós vamos fazer esse trabalho. Gratidão por te receber, foi um prazer. Tá? Eu que agradeço, um excelente dia aí para vocês. Ótimo, e para você, como a doutora mesmo disse, um excelente dia. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã tem mais Band Mulher, quarta-feira, gastronomia, que será a receitinha. Que delícia, hein? E eu te espero, ó. Beijo, obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.